Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre as eleições, como foi o primeiro turno, como o mercado reagiu ao primeiro turno e como que o resultado eleitoral poderia impactar os seus investimentos. Agora, dia 2 de outubro, tivemos o primeiro turno das eleições. E assim, resultado polêmico, né? Falei no TikTok e no Instagram. Muita gente estava esperando que o Lula ia ganhar no primeiro turno, muitos institutos de pesquisa estavam apontando para esse resultado e não foi o que aconteceu. Datafolha estava falando que o Lula ia ficar com 50% enquanto o Bolsonaro ficaria com 36%. O IPEC estava falando de 51% para o Lula versus 37% para o Bolsonaro. E na verdade, apesar do Lula ter ficado na frente, ele não chegou a ganhar no primeiro turno, né? Teremos um segundo turno. E o Bolsonaro teve uma porcentagem muito maior do que se esperava. Se falava de uma diferença de 15 pontos percentuais, quando na realidade foi de 5%. O Lula ficou com 48,4%, enquanto o Bolsonaro ficou com 43,2%. E além do resultado para presidente, quando a gente vai olhar Senado, governador e deputados, a gente vê que as eleições tiveram um resultado muito mais favorável para a direita do que se acreditava. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro. Falava-se que o Castro ficaria com 44%, enquanto o Freixo ficaria com 35%. Na verdade, o Castro ficou com 58%, e o Freixo com 27%. São Paulo, falava-se que o Haddad ficaria na frente do Tarcísio. Na verdade, o Datafolha falava que o Haddad ficaria com 39%, enquanto o Tarcísio ficaria com 31%. Na verdade, o Tarcísio ficou com 42% e o Haddad com 35%. Além disso, contrariando as pesquisas, Senado ficou com maioria de direita. Agora, 53% das cadeiras do Senado vão ser de partidos de direita. Mesma coisa, Câmara dos Deputados, 53% das cadeiras de partidos de direita. E o que aconteceu? Isso não estava sendo precificado pelo mercado. O mercado estava acreditando que o resultado eleitoral seria mais próximo das pesquisas. Então ele foi surpreendido. E foi surpreendido positivamente. Como assim? Agora, mesmo se o Lula for eleito no segundo turno, vai ser mais difícil para ele passar uma proposta mais para a esquerda, uma proposta anti-mercado. Então, por causa disso não estar sendo precificado e o mercado ter sido surpreendido, vários ativos que estavam descontados com medo de uma possível vitória do Lula acabaram se valorizando. Na segunda após as eleições, por exemplo, o Ibov teve uma alta de mais de 5%. Todos os setores subiram, tirando o setor educacional, né? As únicas ações que caíram foi Edu e Cogna. E o Ibov foi puxado principalmente por uma alta das estatais, que estavam extremamente descontadas com medo de uma vitória do Lula. Ah, Mariana, mas teve uma subida no mercado externo também. Realmente, isso acaba puxando o Ibovespa junto. Mas o mercado foi surpreendido positivamente. Isso afetou vários ativos, tanto que o dólar também caiu e a gente teve muita entrada de capital estrangeiro na bolsa. E aí, deixando claro, esse vai ser um vídeo sobre investimentos. Eu vou tentar explicar por que o mercado reagiu assim, por que a bolsa reagiu assim, por que as estatais estavam tão descontadas com medo de uma possível vitória do Lula. Eu vou tentar explicar quais setores poderiam se dar bem, quais setores poderiam se dar mal, dependendo do cenário político. E aí eu vou embasar a minha opinião com relação às expectativas atuais, né? O que cada um está falando na campanha e o que foi o governo de cada um. No caso, o que está sendo o governo Bolsonaro e o que foi ambos os governos do Lula. Mas expectativas mudam, a gente está num cenário externo muito instável, a gente está com a Europa passando por uma crise muito forte, a Europa passando por uma guerra que está piorando, agora rumores do Credit Suisse quebrar. Então, assim, expectativas mudam. E se a gente for basear toda a nossa decisão de investimento em cima de um possível cenário político, eu acho uma tese de investimento fraca. Na minha opinião, especialmente num cenário tão conturbado quanto o de agora, você tem que basear a sua decisão de investimento pensando nas empresas, pensando se o ativo é bom, se é uma empresa duradoura, se é uma empresa que vai crescer no longo prazo. E não tentando chutar qual vai ser a medida política tomada no próximo governo, qual vai ser as medidas econômicas no próximo governo. Dito isso, o que podemos esperar de um possível governo Lula? Quais ativos poderiam se valorizar, teoricamente falando, considerando as expectativas atuais, num possível governo Lula? Vou começar me baseando ao que foi o governo Lula no passado. O governo Lula foi de 2003 a 2011 e o Lula pegou o Brasil num momento muito oportuno. O Lula pegou o Brasil pós-governo da FHC. A FHC que fez um governo muito bom em estabilizar a economia brasileira. A FHC passou por diversas crises externas, crise mexicana, crise asiática, passou por uma crise energética em 2001 aqui no Brasil muito grave e mesmo assim conseguiu estabilizar a nossa economia, conseguiu estabilizar a nossa situação inflacionária. A FHC pega o Brasil no começo do Plano Real, em que não se tinha certeza se o Plano Real ia dar certo, e faz o Plano Real dar certo. Pega o Brasil com regime de câmbio fixo e instaura um regime de câmbio flutuante. Instaura o tripé macroeconômico. Ele fortaleceu o nosso sistema financeiro, criou a lei de responsabilidade fiscal,
fez uma série de privatizações. Então, quando o Lula chega no poder em 2003, o dever de casa estava feito. Ainda estávamos com juros altos, o crescimento não estava tão forte, mas quando comparado com o cenário externo, que passou por diversas crises, comparado com o que era o Brasil antes da FHC, né, a nossa hiperinflação, o Brasil estava consertado. Não tem outra forma de falar. Todos os problemas que o Brasil passou na década de 80, 90, não existiam mais, a FHC resolveu. E a partir desse Brasil estruturado, o governo Lula conseguiu alcançar bons números econômicos. A gente teve crescimento, a gente teve diminuição de pobreza, o desemprego caiu. Mas o que a gente tem que entender? Que isso aconteceu na América Latina inteira. Isso não foi uma exclusividade do Brasil. Então, assim, o Brasil teve crescimento, teve redução de pobreza, mas no fim das contas, isso aconteceu por uma questão de conjuntura macroeconômica. Porque o Lula pega o Brasil com a casinha arrumada, num momento em que teve um boom de commodities, num momento que a China estava crescendo, né? A Ásia toda estava crescendo. China, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. E o Brasil, um país agroexportador, consegue se beneficiar com isso. Quando você compara o Brasil com o resto da América Latina, quando você compara o Brasil com o resto do mundo, nosso resultado foi mediano. A gente diminuiu a pobreza da mesma forma, no mesmo grau que os demais países da América Latina reduziram. A gente cresceu da mesma forma que os demais países da América Latina cresceram. Então, relativamente, o Brasil não foi excepcional, não foi acima da média, ele foi mediano, ele foi ok, ele foi normal. Ele teve um resultado bom porque a conjuntura daquele momento permitiu aquele resultado. Tanto que no segundo governo Lula, isso muda. O nosso crescimento desacelera, porque tem-se uma crise externa, né, a crise de 2008, e tem-se fim a esse boom das commodities. E aí o alto gasto apresentado pelo governo começa a pressionar a inflação. Ao mesmo tempo, ambos os governos do Lula foram marcados por grandes escândalos de corrupção, como, por exemplo, o mensalão, dinheiro que poderia ser usado para aquecer a economia, para financiar projetos, acabou entrando no bolso de político para comprar voto. E agora? Qual é o Lula de 2022? Qual é o discurso do governo Lula agora? O Lula até agora não falou qual vai ser o ministro de economia dele, isso é muito preocupante. Tem muita gente perguntando se vai ser o Meirelles, tem muita gente especulando que vai ser o Meirelles. Ele é um bom economista, é um nome de peso, o mercado gosta dele, então se for ele, que bom. Mas o Lula não confirmou. Ele falou que só vai decidir o ministro de economia depois do segundo turno. Como caralhos eu posso ficar calma se eu não sei quem vai ser o ministro da economia do país? Se eu não sei qual vai ser a relação que ele tem com Lula, sabe? Se vai ser realmente uma equipe técnica, alguém que tem algo na cabeça e que vai fazer a coisa funcionar, ou se vai ser uma pessoa que nem a Dilma, por exemplo. Então, assim, eu não sei o que esperar. Ao mesmo tempo, qual é o discurso do Lula? Atacando o teto de gastos, atacando a reforma da Previdência, já falou de diminuir a exportação para diminuir o preço da carne, já falou de taxar lucros e dividendos, mas isso também é uma coisa que o Bolsonaro está tentando fazer, então isso vai ser inevitável, mas enfim. Com tudo isso em mente, como fica o mercado? Se tudo que o Lula falou acontecer, vai dar ruim. Não tem outra forma de falar. Então o mercado estava receoso, ele estava se descontando, né? O Bovespa estava bem descontado, principalmente estatais, tudo isso, com medo de uma possível vitória do Lula. Agora, pós primeiro turno, o mercado está mais calmo. Mas realmente tinha-se esse medo. Ah, Mariana, mesmo assim, eu tô muito receosa com o Lula. Eu acho que é uma bomba relógio que vai explodir. O que eu posso fazer? Você pode investir lá fora, né? Comprar dólar, no caso, comprar ações de empresas americanas, por exemplo. Que aí você se protege do risco político daqui, se protege da inflação daqui. E também existem empresas brasileiras que acabam acompanhando mais o mercado externo, que operam em dólar, como, por exemplo, WEG, Vale, Suzano, são empresas que têm receita dolarizada. Empresas que trabalham com commodities, que são exportadoras. Então você acaba reduzindo esse risco Brasil quando você investe nelas. Mas assim, ainda são empresas que vão operar no Brasil, né? Ainda são empresas que existem no Brasil, não tem outra forma de falar. O CNPJ é brasileiro. E o Bolsonaro, ele não tem um discurso ESG, né? Ele não tem um discurso ambiental. Ele acabou reduzindo muita burocracia para essas empresas. Uma coisa que o Lula já deixou muito claro que ele pretende voltar. Ele pretende voltar com um discurso ambiental. Então essa parte burocrática talvez piore, pode significar mais custos para a empresa. Custo para a empresa é algo ruim, né? Não tem outra forma de falar. Ao mesmo tempo, poderia significar mais barreira de entrada para o setor, porque esse custo burocrático é algo que as empresas maiores conseguem lidar, as empresas menores não. Então, assim, significa mais custo, que é ruim, mas poderia significar menos competição, o que é algo bom para essas empresas grandes. Coisas que você tem que colocar na balança quando você vai pensar em investir numa empresa. Outros setores que podem ser negativamente impactados num governo Lula. Agro, né, por esse discurso ESG que eu acabei de comentar, e as empresas estatais.
Tanto que, como eu falei, elas estavam descontadas, né? O Lula já falou que pretende mudar a política de preços da Petrobras. Vê o vídeo que eu fiz sobre estatais, que eu falo sobre Petrobras e Banco do Brasil, e lá eu explico direitinho esse risco político que essas empresas têm. Risco dele mudar a diretoria, mudar a gestão, mudar a política de preços. Então, sim, as estatais estavam muito descontadas com medo de uma possível vitória do Lula, com medo de se repetir o que aconteceu no governo Dilma. Quem ajeitou as estatais foi Temer e Bolsonaro. Agora, setores que poderiam ser beneficiados com uma possível vitória do Lula. Setor atacadista, mercado e setor alimentício. O Lula já deixou bem claro que pretende reajustar o salário mínimo acima da inflação. E apesar de significar um aumento da inflação no longo prazo, significaria um aumento de poder de compra das classes mais baixas no curto prazo. Então, no curto prazo, esses setores talvez poderiam se beneficiar. Além disso, o Lula ama inflar o setor de construção. Ama. Eu não gosto desse setor, eu não invisto nesse setor, então não vou recomendar que vocês invistam nele. Mas se você gosta, se você pretende ter uma empresa de construção na carteira, tenha isso na cabeça, né? Poderia voltar, sei lá, com o projeto Minha Casa Minha Vida, uma coisa assim. Sabe? Ah, Mariana, e se o Bolsonaro ganhar? O Bolsonaro vai seguir com a agenda econômica que ele está fazendo agora, né? Pelo menos eu acredito nisso, né? A lógica indica que sim. Então, assim, qual é a agenda política econômica do Bolsonaro, né? Como é o governo Bolsonaro? Considerando que provavelmente um próximo governo do Bolsonaro seria uma continuidade desse governo. O Bolsonaro assumiu o governo em 2019 e ele teve, de fato, uma agenda mais liberal, né? Uma agenda econômica mais liberal, principalmente quando comparado ao governo Lula. Ele organizou as estatais que estavam uma bagunça após o governo da Dilma, né? Correios, Petrobras. No caso, Temer organizou e Bolsonaro continuou com isso. De várias formas, o governo Bolsonaro acabou sendo uma continuidade do governo Temer, né? Em várias agendas. Importante mencionar isso. Tivemos a reforma da Previdência. Foi um governo que se aproximou muito do agronegócio. Tivemos a chamada reforma administrativa invisível, né? Que nem o Guedes fala. E qual foi a merda do governo Bolsonaro? As condições externas. O Bolsonaro foi uma pessoa que se elegeu falando muito de reformas microeconômicas, né, dando muito ênfase a essa pauta, e no final o que fudeu ele foi o cenário externo, o cenário macro. 2020, Bolsonaro teve que lidar com uma pandemia, e agora, começo de 2022, quando a pandemia finalmente se estabilizou, uma guerra na Europa. E aí, enfim, no meio disso, várias polêmicas que talvez custem a reeleição dele, né, da cloroquina, da vacina, tudo isso. Mas, resumindo, a agenda econômica do governo Bolsonaro foi essa. E olhando para os indicadores econômicos no governo Bolsonaro, fazendo uma comparação com o cenário externo. Se a gente compara com outros países, né, relativamente falando, o Brasil está melhor. Considerando o cenário externo atual, o Brasil está num momento econômico muito bom. Isso é algo que eu já falei em vários vídeos aqui do canal. O PIB, ok, despencou em 2020, né, por causa da pandemia, mas, detalhe, despencou exatamente a mesma coisa que despencou no governo Dilma. Então, o governo Bolsonaro com uma pandemia foi exatamente o governo Dilma sem nenhuma crise externa, sem nenhuma pandemia, sem nada. Agora o PIB está crescendo, tivemos a 4ª alta seguida do PIB, nossa inflação está desacelerando, enquanto a inflação mundial está aumentando. E como eu falei, né, se ele for reeleito, espera-se que essa agenda econômica continue. O Guedes tem uma cabeça liberal, ele pensa bastante em mercado, ele é da escola de Chicago, deu umas escorregadas, eu já critiquei bastante o Guedes aqui no canal também, mas de forma geral, uma agenda liberal, não tem outra forma de falar. Vai taxar dividendo? Tudo indica que sim. Se Bolsonaro for reeleito, teremos taxação de dividendo. Mesma coisa que aconteceria no governo Lula, né? Ambos os governos estão batendo bastante nessa tecla, então vai acontecer. Mas, de forma geral, um governo mais liberal na economia. Além disso, tivemos uma agenda importante de privatizações. Não deu para andar tanto que nem se esperava, porque, enfim, pandemia, tudo isso. Mas, em tese, essa agenda continuaria no próximo governo. Então, por exemplo, as estatais agora estão descontadas com medo de uma vitória do Lula. Se o Bolsonaro ganhar, a chance disso se valorizar, que nem aconteceu na segunda, é alta, né? Porque essa agenda de privatizações vai continuar. Isso não é algo que o mercado está precificando agora. Está se precificando o risco político de uma vitória do Lula. Outro setor que poderia se beneficiar, além das estatais, agro. Enquanto o Lula tá com o agro, o Bolsonaro é amigo do agro. Então, assim, esses são os setores, né, que fazendo uma leitura geral, poderiam se dar bem em cada cenário político. Eu vi muita gente perguntando de juros. Vi muita gente falando, não, porque no governo Lula os juros eram altos, então o Lula vai chegar no poder, os juros vão aumentar, não sei o que lá, porque o Lula gosta de juros altos. Gente, o Banco Central é autônomo. Quem decide o que acontece com os juros é o Copom. E ele não precisa de aprovação presidencial para isso. Não existe a possibilidade do Lula se eleger e
e dar uma canetada nos juros. Não existe, né? O Banco Central vai continuar lá da forma que ele está autônomo. O Campos Neto vai continuar sendo presidente do Banco Central até 2 anos do próximo governo, caso 3º ano do próximo governo, né? Aí que vai trocar. E a expectativa que o mercado tem hoje com relação aos juros é de que realmente ele comece a baixar em 2023. Que é o que eu venho falando aqui no canal há um tempo já. É a expectativa do mercado atual. Pode ser que o Lula chegue e tenha medidas irresponsáveis, acelere a inflação, e aí o Copom, de forma autônoma, mude essa opinião com relação aos juros? Sim, mas o Copom vai notificar o mercado com relação a isso. Ele vai ajustar as expectativas para um suposto aumento. E atualmente, como eu falei, a expectativa não é essa. Porque relativamente, o Brasil está muito bem quando comparado ao resto do mundo. Considerando conjuntura mundial, considerando como está o Brasil agora, considerando como está o cenário externo, a expectativa é de que nos próximos anos os juros realmente caiam. Tem que fazer muita merda para mudar isso, na minha opinião. O objetivo do vídeo foi esse, falar um pouco sobre isso, né, sobre eleição, investimento, tudo isso, como cada cenário político poderia beneficiar determinado setor. Mas assim, cenário externo tá complicado. Como eu falei, o Brasil atualmente está sendo uma exceção. E não porque o nosso Brasil é maravilhoso, né? Nosso país está extremamente bem, mas porque o mundo está extremamente mal. Então, foco em bons ativos, foco em empresas de longo prazo. E é importante a gente ter essa ideia, né, de cenário político, de como a política poderia afetar a economia, pode afetar determinado setor, pode afetar determinada empresa, mas não façam aposta política na hora de investir. De coração, pense numa empresa que você quer ser sócio no longo prazo, né, uma empresa que você quer ter como ativo, e não algo para especular em cima. A gente está num cenário externo delicado e é bom ser cuidadoso. Acho que a palavra é essa, é bom ser cuidadoso. Dá um like no vídeo, comenta o que acharam, se inscreve no canal e é isso.